Fala, investidor! Como é que vocês estão? Vamos lá? Bem-vindo de volta ao canal. Vamos dar continuidade à construção do nosso conhecimento. Como eu falei para vocês, nós estamos iniciando passo a passo, do básico, vamos para o intermediário, para o avançado. E nessa jornada, nós vamos investir juntos, tá bom? Eu sou uma pessoa comum, eu vou mostrar para você sem sensacionalismo como você vai fazer um investimento, tá? Como eu já falei em outros vídeos, eu estou aprendendo também. Tenho alguns anos de estudo, porém ainda tenho muito que aprender, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar agora, nos próximos vídeos, não vão ser muitos vídeos, nós vamos falar um pouco sobre análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? Muita gente se pergunta. Muitas pessoas entram no mercado financeiro e nem procuram saber o que é isso. Mas, pessoal, eu estou falando de investidor, tá? No nosso perfil, nós somos investidores de longo prazo. Nós vamos fazer investimento para 10, 15, 20, 30 anos, tá? Então, quem é especulador não precisa se preocupar com análise fundamentalista, apesar de eu achar que deveria. Se o cara vai especular, ele deveria conhecer o produto que ele está comprando e vendendo. Mas, independente disso, ele não vai levar esse produto para frente, né? Ele não é um investidor, ele não é um sócio. Então, realmente não faz muito sentido. Agora, para nós que somos investidores no longo prazo, a gente precisa analisar as empresas que a gente está investindo. Então, nos últimos vídeos, não sei se você assistiu esse vídeo aqui, ó, você deveria assistir, quando a gente montou a nossa carteira. Nós montamos aqui a carteira com o CEMIG, com o Banco do Brasil, com o Itaú. Hoje eu estou com o Taesa. Algumas empresas que eu falei para vocês que são empresas do setor perene, empresas boas para a gente investir ao longo do tempo. Porém, por que nós compramos essas empresas? Isso é muito importante. A análise fundamentalista por si só, você que é investidor de longo prazo, que não vai ficar olhando a variação do mercado, é como eu falei para você, tem investidor que ele não tem tempo nem de olhar o mercado, ele compra as empresas e segura ao longo da vida dele. Só por si de fazer isso, esse investidor já vai ter muito sucesso na bolsa de valores, tá? Por quê? Porque ele está investindo em empresas boas, empresas sólidas. Agora, aquele investidor que faz uma análise, que estuda, que lê o balancete da empresa, que vê os números da empresa, ele é um investidor mais tranquilo ainda, ele é um investidor seguro de onde ele está colocando o patrimônio dele. Então, se ele vê uma notícia ruim no país, que acontece todos os dias na nossa bolsa, uma notícia ruim, o tarifaço do Trump, o presidente falou alguma coisa que afetou o mercado financeiro, ele vê as ações dele desvalorizando durante um período, 5%, 10%, isso é super normal. Ele nem se preocupa, ele nem dá atenção para isso. Pelo contrário, ele trata isso como uma oportunidade para poder comprar mais ações da empresa dele. Porque, como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste sobre os dividendos, esse vídeo aqui, ó, até coloquei ele aqui, você deve entender o que são os dividendos. Eles são pagos de acordo com a quantidade de ações que você, como investidor, tem naquela empresa, e não pelo valor que você tem investido nela. Beleza? Então, quando a gente faz análise fundamentalista, a gente entende se aquela empresa está crescendo, se aquela empresa tem um lucro bom, se ela precisa de lucro para distribuir para os seus investidores, não é verdade? Como que você vai investir em uma empresa que não tem lucro? Você não vai ter retorno nessa empresa. Então, você precisa entender se aquele valor que você está pagando naquela ação naquele momento é um valor bom, é o que a gente chama de preço teto. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no canal. Margem de segurança. Você tem uma segurança para comprar? Então, por exemplo, CEMIG hoje está cotada em R$ 10,70. Mas qual que é o preço teto? O preço teto é baseado na lucratividade da empresa, nos números da empresa, quanto que ela te dá de retorno de dividendos. Então, até R$ 15, por exemplo, eu posso comprar tranquilo. Então, não estou preocupado se o meu preço está em 10, 11, 12, 13, 14, se ele subiu, se ele caiu, eu estou comprando, eu tenho margem de segurança. Beleza? Então, isso é muito importante. Você precisa aprender sobre análise fundamentalista. Nos próximos vídeos nós vamos falar de alguns indicadores, do que é o PVP, que é o preço sobre o patrimônio, né, o valor patrimonial da empresa, o PL, o preço do o LP, né, lucro por ação, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio da empresa, o retorno de lucro. Enfim, tem muitas informações sobre isso. Você não precisa ser um expert, um analista expert, você precisa saber o básico. Você precisa saber identificar
se aquela empresa está com bons números, se é uma empresa saudável, que você pode investir. E você tem que acompanhar isso ao longo do tempo, beleza? Deixa eu só dar um recado importante para vocês sobre seguro e proteção veicular. Bom, eu tenho uma corretora de seguros, é a patrocinadora desse canal aqui. Sou eu mesmo quem patrocina o meu canal, é isso mesmo. E eu convido você para fazer uma cotação. Você que está precisando aí proteger o seu veículo, vem falar comigo. Eu deixo o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Me chama para a gente poder fazer uma cotação, proteger o seu patrimônio, né? O seu veículo ele é o seu patrimônio, não pode ficar aí sem um seguro. Então, me chama para a gente fazer essa cotação, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Hoje eu queria só falar para vocês da importância da gente é, saber exatamente aonde a gente está pisando. Por quê? Porque você vai ter tranquilidade. Você sabe que é uma empresa que vai crescer ao longo dos anos e você vai acompanhar. Se em algum momento essa empresa ela perdeu os fundamentos, que a gente chama, né? Começou a dar prejuízo. Não estou falando de um resultado. As empresas elas divulgam resultado 3 vezes ao ano, tá? Então, pode ser que em algum momento ela vai dar prejuízo. Isso acontece, isso é normal. As empresas elas têm momentos difíceis. Ainda mais aqui no Brasil, né? Então você vai ver o seu patrimônio oscilar, perder valor. Porém, você acredita naquela empresa, você acredita nos fundamentos dela, você acompanha ela há muitos anos. Agora, poxa, a empresa começou a dar prejuízo muitos trimestres, muitos, um ano, dois. Cara, você tem que acompanhar de perto. O que está acontecendo? Acompanhar a gestão. A gestão é séria, uma gestão boa. Acompanhar os fatos relevantes, que são sempre divulgados. Todas as empresas têm o site de relacionamento com o investidor. Lá você tem acesso a muitas informações da empresa. Você não precisa ficar o tempo todo estudando isso, até porque você não tem tempo, você trabalha, você tem suas atividades. O seu trabalho não é o mercado financeiro. Assim como o meu trabalho é a minha corretora de seguros. Mas pelo menos 1 hora por dia, 2 horas ou aos finais de semana, eu faço uma análise, eu estudo, eu vejo o que está acontecendo. Então, isso é importante. Agora, para nós que também vamos especular, entre aspas, não estou falando especular para ganhar dinheiro, eu falo para melhorar a nossa lucratividade, melhorar o nosso preço médio, nós vamos utilizar a análise de Richard Wyckoff, o estudo de mercado, de ciclo de mercado, né? Acumulação, distribuição, para a gente saber momentos bons de comprar, momentos ruins para você entrar no mercado, para você comprar aquela ação porque ela está cara, porque a probabilidade de perder valor no curto prazo é grande. Você vai saber o momento de realizar lucro para poder recomprar mais barato. É isso que a gente vai fazer, só que a gente vai fazer nas empresas que nós somos sócios e que a gente tem segurança nessas empresas. Nós estamos vivendo um momento agora onde nós vimos algumas empresas em fase de acumulação realizando lucro e distribuição. E nós vamos acompanhar isso. Eu não estou mostrando isso para vocês ainda porque nós vamos chegar lá. E aí, quando a gente chegar nessa parte de análise, de estudo, de olhando o gráfico, Richard Wyckoff, nós vamos ter um curso completo sobre ciclo de mercado, sobre como os players operam no mercado. E você vai gostar bastante, tá bom? Aí sim, você vai já estar no nível mais intermediário, já indo para o avançado. E no longo prazo nós vamos ter um retorno que em nenhum tipo de investimento você vai conseguir, falando em termos de renda fixa, tá? Renda fixa a gente investe uma parte do nosso capital, uma parte do nosso capital em renda fixa para poder dar uma tranquilidade. A gente fala de reserva de emergência, de reserva de oportunidade, nós vamos aprofundar tudo isso, tá bom? Se você não assistiu o vídeo onde nós montamos a nossa carteira, esse vídeo aqui, assiste ele. Já começa também a pensar nas empresas que você vai ter como sócio. Eu mostrei como faz a compra das ações no fracionado. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Qualquer valor aí, até com R$ 20 você já compra, por exemplo, ações da CEMIG. Então, começa a sua vida de investidor. Você não vai se arrepender, tá bom? Bom, vou ficar por aqui. Você entendeu? Próximo vídeo nós vamos trazer os principais indicadores que a gente tem que analisar na hora de escolher uma empresa. Então, não deixa de se inscrever no canal. Se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like para ajudar no engajamento, no crescimento. Compartilha com seus amigos se você está gostando desse trabalho aqui. E, meus amigos, não deixe de investir. Investir vai mudar a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.